Aula de Fundamento de Redes, semana 14, né? Aula do dia 6/5/2020. Vamos lá. IPv6, falando sobre PVCs. Então, como eu estava falando para vocês, pessoal, então o maior endereço que você pode ter no padrão IPv4 é isso aqui, né? Onde o endereço IPv4 é formado por 4 octetos, né? E o maior valor que você pode, o maior valor decimal que você pode ter em um octeto é 255. Esse endereço IP aqui é 255.255.255.255, ele é um endereço IP que representa broadcast para todas as redes. Ele não pode ser utilizado para endereçar máquina final. Mas se você transformar esse octeto para bits, você vai achar 8 bits um aqui, mais 8 aqui, mais 8 aqui, mais 8 aqui, você vai achar um total de 32 bits. Né? Então, o endereço IPv4 é formado por um total de 32 bits, né, dentro desse modelo. A época que ele foi criado, né, atendia muito bem. Hoje nós estamos com a escassez de endereçamento IP. Eu não tenho endereçamento IP para dar IPv4 para dar para todo mundo, né? Então, desde a década de 90, eles criaram um novo padrão de endereçamento IP, chamado IP versão 6. Né? IP versão 6. Né? Esse endereçamento IP ele é formado por 128 bits, né? E não mais 32 bits. A dimensão dele é muito maior. Né? Então, esse endereçamento IPv6 foi criado e padronizado na década de 90, né? Era para substituir o padrão endereçamento IPv4. Só que para substituir isso não é tão fácil. Por que não é tão fácil? Porque quando você desenvolve um software para a rede, né, se ele funciona com IPv4, para mim fazer ele funcionar com IPv6, eu teria que reescrever parte do código. Então, não é simplesmente colocar endereçamento IP e achar que o software vai funcionar. Não é dessa forma. Você tem que reescrever partes do código para que ele funcione sobre o endereçamento IPv6. A mesma coisa acontece com os roteadores. Os roteadores mais antigos, eles só trabalham com IPv4, eles não trabalham com IPv6. Então, tem que reescrever o software. Todo software, todo protocolo que trabalha diretamente com endereçamento IP ou de forma indireta, eu teve que reescrever esses softwares, né, referente aos protocolos. Então, não é tão fácil mudar. O que o pessoal fez para prolongar a vida do IPv4? Fez aquilo que eu mostrei para vocês umas 2 aulas atrás, que é usar o sistema de NAT, né, que ele converte endereço IP privado para público para você poder acessar a internet. Né? Na prática, o que ele faz é isso com vocês. Então, eu vou mostrar para vocês o endereço IPv6, mas ele está chegando cada vez mais forte, né? E a tendência é que substitua, né? Você veja que não é a substituição imediata do IPv4 pelo IPv6, é uma substituição gradual, né? Tanto é que desde a década de 90 eles estão tentando fazer essa substituição, né? E não conseguem de forma tão rápida por causa disso que eu falei para vocês. Todo software de rede precisa ser reescrito para trabalhar com IPv6. Né? E os dispositivos de roteadores mais antigos, eles não suportam trabalhar com IPv6, só trabalham com IPv4, você tem que trocar esses dispositivos também. Os roteadores de hoje, eles trabalham tanto com IPv4 como com IPv6. Então, vamos lá. Então, olha só, pessoal, IPv6 é um protocolo de endereçamento lógico de redes, igual ao IPv4, e que usa 128 bits para a representação do endereço IP. No caso do IPv4, usa apenas 32 bits. No caso do IPv6, são permitidos você gerar pacotes de até 4 GB. Né? No IPv4, o limite era 64K. Né? Por mais que você produza pacotes desse tamanho, de 64K ou 4 GB, ele não consegue enviar. Por quê? Porque a rede não suporta. Geralmente, ele é segmentado em pacotes. Se você manda, se a camada de aplicação, a camada de transporte, manda para a camada de rede, onde está o endereçamento IP, um pacote de 4 GB, ele vai segmentar esse pacote em pedaços de 1.500 bytes. Né? Porque a rede, o protocolo que trabalha na camada de enlace não suporta enviar um pacote tão grande de uma única vez. Né? Aí ele tem outra informação para você aqui, a fragmentação dos pacotes do IPv6 só ocorre no transmissor. Já no IPv4 poderia ocorrer nos nós intermediários. Ou seja, no IPv6, se você for fazer fragmentação no pacote, que faça no emissor. Né? Ele não aceita fazer nos nós intermediários. No IPv4 ele aceitava.
Então, no IPv4, quando um pacote chega num roteador e ele tem que caminhar para o próximo roteador, só que o próximo roteador não aceita aquele tamanho de pacote, o próprio roteador que ia transmitir de um para outro, ele ia segmentar esse pacote em pedaços cada vez menores. O IPv6 isso não permite. Se acontecer isso com o IPv6, um roteador não conseguir mandar, ele vai destruir o pacote e mandar mensagem para o emissor. Né? No endereçamento IPv4, o endereço IP são divididos em blocos, né, chamados octetos, de 8 bits, representados por valores decimais, tendo em um total de 4 blocos, separados por ponto. Né? Essa aqui é a representação do seu endereço, do exemplo de endereço IPv4. Já no IPv6, o endereço possui 8 blocos de 16 bits cada, representados na forma hexadecimal, separados por 2 pontos. Está aqui uma representação de um endereço IPv6. Veja que o endereço IPv6, eles usam letras, porque ele está usando a representação do endereço IP não mais na base decimal, mas sim na base hexadecimal. Vocês viram base hexadecimal lá em fundamento de rede, em introdução à computação, não viram? Já viram? Um pouquinho, professor, que a gente quase não está tendo aula. Tá. Então, vamos só uma representação rápida aqui, ó. Qualquer valor hexadecimal, o conjunto, o mundo do valor decimal vai de quanto? Ele vai desses valores, né? 0, 1, né? Até o número 9. Qualquer número decimal, você tem essa gama de representações, simples repetição desses números. Isso aqui é o padrão decimal. O padrão hexadecimal, né? Ele tem dentro desse processo aqui, né? Opa. O mundo dele é isso aqui, né? Só que no lugar do 10 ele representa por A, aqui é representado por B, o 11, o 12 é o C, o 13 é o D, o E é o A, B, C, D, E, e o 15 é o F. Né? São 16 valores possíveis. Né? Então, a representação do hexadecimal é isso aqui. Opa. Esse aqui é o mundo hexadecimal. Qualquer valor é representado por esse conjunto. O conjunto valor decimal é isso aqui. O conjunto valor hexadecimal são esses possíveis valores. Então, a representação de endereço IPv6 é sempre usando esse conjunto de valores, que é a representação hexadecimal. Por que não se usou a representação decimal? Porque senão o número ia ficar maior. Né? Eles optaram por fazer uso da representação hexadecimal. Né? E veja que aqui, ó, os blocos, aqui, cada unidade, cada bloco desse aqui no IPv4, eles chamam de octeto, né? Porque é formado, se você transformar para binário, ele vira 8 bits, né? E aqui, ele não usa a expressão octeto, ele usa a expressão bloco, né? Então, olha só, aqui eu tenho, no caso, 4 octetos. E aqui, no IPv6, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocos, né? E cada bloco desse aqui, se você transformar para binário, você vai achar 16 bits e não 8. Né? Aqui, ó, cada bloco desse aqui, se você transformar para binário, você vai achar 8 bits. Cada bloco aqui, que se você transformar para hexadecimal, você vai achar 16 bits. Pessoal, para isso aqui ficar melhor e vocês entenderem isso aqui de forma mais clara, vocês aprenderam a fazer a conversão de decimal para binário. Não aprenderam? É, pessoal? Sim. Bom, então, como é que você faz a conversão aqui? Eu vou pegar esse modelo aqui, ó. Por exemplo, só o primeiro bloco, FC0. Vou colocar em cada célula aqui do Excel, só para você representar, só para você ver. Como o maior valor hexadecimal é o F, né? E se você transformar esse F para binário, F equivale a 15. Se você transformar ele para binário, você vai achar 4 bits uns. Então, todo elemento hexadecimal, ele é representado por 4 bits, né? Então, aqui no caso, o F vale 15. Se você transformar 15 para binário, né? Aí, se na hora de você transformar para binário, você usa o valor decimal referente ao F. Né? Se você dividir por 2, o resto vai dar o quociente dá 7, o resto dá 1. Por 2, o quociente dá 3, o resto dá 1. O 3 por 2, o resto dá 1, o quociente dá 1, o resto dá 1. Então, você tem aqui 1, 2, 3 e 4 bits uns, que é a representação do F. Então, tu vem e coloca aqui 1, 2, 3, 4. O C seria o 12, né?
O C aqui equivale ao 12, né? É 15, desculpa, é o 13. Né? Não, o 12 mesmo. É 15, 13, 14, não. 15, 14, 13, 12. O C vale 12. Se você transformar o 12 para binário, né? Você vai dar 2, por dividir por 2, o quociente dá 6 e o resto dá 0. Aqui por 2, 6 dividido por 2, o quociente dá 3, o resto dá 0. Né? E o 3 dividido por 2, o quociente dá 1, o resto dá 1. Então, a representação binária disso aqui é 1, 1, 0, 0. Né? Então, aqui eu tenho a representação 1, 1, 0, 0 por 12. E da mesma forma, quando você pega um valor aqui do IPv4, se você for transformar para binário, um bloco desse, um octeto desse, transformar para binário, ele tem que dar 8 bits. Se não der, você tem que completar com 0 à esquerda. Aqui é a mesma coisa. Aqui, cada elemento, vou só formatar a célula aqui para ficar melhor para representar, colocar na forma de texto, né, ele não deixa. Então, se eu pegar 0 hexadecimal transformar para binário, ele vai ser 0. Então, completo com 0 à esquerda, ele fica isso aqui. Ó. O outro 0 também. Então, se eu pegar FC00, que é a representação, que é esse primeiro bloco aqui, ó, do IPv6, se eu transformar para binário, eu vou achar isso aqui, ó, dentro desse modelo. Ó, então, se eu fizer isso com todo o octeto, né, eu vou achar um total de 128 bits. Ou seja, porque cada octeto desse aqui me gera 16 bits se eu for transformar para binário. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, 8 vezes 16, você vai achar 128 bits, que é o número de bits que compõe o endereço IPv6. E veja que os blocos são separados por 2 pontos, e aqui é separado por ponto, né, dentro desse modelo. No começo, isso aqui parece estranho, mas depois que você acostuma com a ideia, fica fácil de você entender isso aqui. E aí, pessoal, nós temos tipos de endereçamento IPv6, né? Os endereçamentos IPv4 basicamente tinha 3 categorias: unicast, multicast e broadcast. Se você pegar a sua apresentação do IPv4, você vai ver isso aqui. O que é uma representação que ele chama de unicast? É uma representação que identifica uma única máquina. Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, 192.168.0.5.5. Né? Isso aqui é um endereço IP que representa uma única máquina dentro da rede. Então, falo que ele é um unicast. Né? E o que seria? Significa que quando você manda informação para esse endereço, somente a máquina de destino responde. Né? O que seria isso se eu colocar isso aqui com barra 24, né? Falando que a máquina dele é barra 24. E o que acontece se eu pegar e usar esse endereço aqui? 192.168.0.255/24. Como é o último endereço, né, é o endereço de broadcast dessa rede. Então, é uma forma de endereçamento também de máquina, quando você tem intenção de mandar informação para todo mundo. E o que seria o endereço de broadcast que tem lá na sua apresentação? No caso do IPv4, é o endereço que começa com 224. Né? Então, esse endereço, acho que é 224 mesmo. Não, é 240. Agora me confundi, deixa eu ver. Eu não lembro se é 224 ou 240. Mas tem lá na sua apresentação. Quando me fugiu tá. Eu não me lembro de cor. Deixa eu olhar aqui rapidinho na internet. Me fugiu a representação dele. www vai ficar melhor do que eu abrir minha apresentação. Professor, na apresentação, o multicast está falando que é o 224 mesmo. 224? Não, beleza. Estava me confundindo. 224, né? Então, 224, alguma coisa, tudo que começa com 224 é endereço de multicast. O que significa o endereço multicast? É quando você nomina algumas coisas com esse endereço, significa que ele está apto para receber. Quem usa endereço multicast, ele tem que usar também o endereço unicast. Porque se você atribui o endereço multicast para uma máquina, eu não posso enviar a informação falando que o endereço de origem é esse endereço multicast. Né? Endereço multicast é apenas para receber, ele não é para enviar. Então, eu posso enviar a partir do endereço unicast para o endereço multicast, mas não posso fazer o inverso. Né? Qual o papel do multicast que tem lá na sua apresentação? O papel do multicast é quando você quer endereçar alguns computadores de uma rede, mas não todos. Ou seja, quero mandar algumas informações
para os computadores de uma rede, mas não para todos. Então, eu faço endereçamento unicast, mas a informação tem que ser oriunda de uma máquina que usa o endereço unicast. Então, o multicast é apenas para receber, ele não é para transmitir. Tá? Então, eles têm aqui as suas representações, essas 3 categorias básicas. Não existe apenas essa no IPv4, mas essas que são as básicas. No IPv6, ele continua com a representação que ele chama de unicast, ele tem a representação nova, né, chamada unicast, e ele tem uma representação também para o multicast, que é a mesma coisa do IPv4. A ideia é a mesma coisa. Unicast e multicast é a mesma coisa. Ele criou essa nova representação aqui do unicast, né? E no caso do unicast, né, ele começou a trabalhar isso aqui de forma mais detalhada, mas que implicitamente também tem dentro do IPv4, né? Então, no unicast, quando eu tenho uma representação unicast, ele tem a categoria que ele chama de unicast global, né? São endereços roteados usados para a internet, né, que sempre inicia com 2000, né? Todo endereço IP que inicia com 2000, ele chama de unicast global. O que seria isso aqui dentro do IPv4? São os IPs válidos para a internet. Os IPs válidos para a internet, aqui no IPv6, ele chama de unicast global. E todo endereço IP válido para a internet começa com 2000. Né? O que seria o unicast link local? Né? São endereços que podem ser usados e válidos apenas para enlace local. Sempre inicia com FE80. O que significa isso aqui? Ó? É o equivalente do IPv4 a um endereço IP que começa com 69. Você lembra o que significa o endereço IP que começa com 69 lá no IPv4, pessoal? Alguém lembra? E tem isso na sua apresentação e também tem isso quando eu falei para vocês sobre o DHCP. Na apresentação do DHCP. Pessoal, toda vez que você liga uma máquina, e essa máquina, todo o sistema operacional, suas placas de redes, o padrão de comportamento dele é sempre procurar um servidor DHCP. Se não acha um servidor DHCP, ele atribui o endereço IP para a sua máquina, iniciando com 69. Isso se você tiver com padrão IPv4. Se você tiver o padrão IPv6, ele vai começar com FE80. O que significa esse endereço? Significa que o seu sistema operacional procurou um servidor DHCP IPv6 para atribuir endereço IP automaticamente para a sua placa de rede. Como ele não achou, ele pega e atribui isso aqui para você, alguma coisa começando com FE80. Ok? O que ele chama de unicast local, o unicast local address. São blocos de endereços que devem ser usados para a rede local. Né? Sempre começa com FC00. Né? Essa numeração aqui, pessoal, significa quantos bits representa a rede. Ou seja, aqui 64 bits representa a rede, 7 bits representa a rede, aqui 3 bits representa a rede inicial. Para isso aqui, ele está falando que os 3 primeiros bits tem que bater, né, em cima disso aqui. Então, isso aqui, pessoal, quando começa isso aqui, são chamados de endereços IPs privados que você tinha lá no padrão IPv4, que é da classe A, que começa com 10, da classe B começa com 7216, e da classe C começa com 92880. Então, no IPv6 existe, e são os endereços IPs que começam com FC00. Né? E aqui também no IPv6, nós temos a representação do endereço chamado endereço de loopback, que lá no IPv4 começava com 127.0.0.1. Né? E aqui a representação do endereço de loopback aqui no IPv6, que é essa representação aqui. Então, essas são as categorias que tem na forma de representação de endereço chamado unicast. O que é um endereço unicast? O que significa unicast? Identificação única dentro da rede. Então, eu tenho uma identificação única dentro de uma rede a nível de endereço de IPs válidos para a internet, a nível de endereço de IPs que são atribuídos quando você não acha um roteador dentro da sua... um serviço DHCP dentro da sua rede, um endereço único quando você utiliza os endereços IPs privados para o IPv6, né? E o endereço de unicast, né? Que ele tem que ser único dentro do seu computador. E aqui, pessoal, ele tem a representação do que ele chama de unicast. Né? Isso aqui é uma expressão nova que não tem no IPv4. Né?
identificação seletiva. O que significa? Isso significa identificação seletiva, né? O único endereço Anycast é possível referenciar um conjunto de servidores para fim de redundância ou balanceamento de carga, né? Mesmo papel de multicast, mas de forma mais seletiva. Os últimos 64 bits, né, desse endereço deve ser representado dessa forma aqui. Um pacote enviado para esse endereço é entregue apenas para aquele nó mais próximo, conforme as métricas de protocolo de roteamento. E eu vou lhe dar um exemplo. Veja, por exemplo, que o servidor da Google, né, que vocês acessam, não existe apenas uma máquina que representa esse servidor da Google. Por exemplo, se você está acessando o Google aqui do Brasil, provavelmente o servidor da Google que você está acessando não é a mesma máquina física de quem acessa o Google lá dos Estados Unidos. Por quê? O que fez a Google? E o serviço de jogos também, quando você joga pela rede? Ele cria 2 servidores idênticos, né? Esses servidores, eles têm uma identificação unicast e eles também têm uma identificação Anycast, né? Aí o que acontece? Quando você tenta acessar esse servidor, os roteadores intermediários, eles, em vez de entregar para todos os servidores da Google, eles vão entregar para aqueles que estiverem fisicamente mais próximos, para que você não sobrecarregue um servidor, né? Basicamente, eles utilizam essa representação de Anycast para isso, né? Ou seja, eles replicam os servidores de algum serviço na rede e quando você faz a solicitação, ele entrega aquela solicitação para aquele servidor que está mais próximo e não para todos. Se eu usasse a representação multicast ao local em vez de Anycast, ele entregaria essa sua solicitação para todos os servidores. E neste caso aqui, ele entregaria a solicitação apenas para o servidor mais próximo. É claro que esses servidores, por exemplo, no caso do servidor da Google, eles precisam ficar alinhando as suas bases de dados, porque as bases de dados dos 2 servidores têm que ser a mesma. Porque se eu pegar e fizer uma pesquisa aqui com a palavra-chave aqui no Brasil, tem que dar o mesmo resultado se alguém fizer essa pesquisa lá nos Estados Unidos. Então, eles têm que ficar sincronizando as suas bases de dados. Me entenderam, pessoal? Entenderam o que é um endereço Anycast? Beleza, pessoal? Vocês estão bem mudos? Entendendo. E a questão do multicast, pessoal, é a mesma ideia que tem para o IPv4, né? Identifica um conjunto, um grupo de computadores, sempre inicia o bloco com FF0. As iniciais, né, são isso aqui. É o mesmo efeito que você tem no IPv4, que o endereço multicast lá no IPv4 vai 224 a 239. Qual o efeito disso aqui? O efeito disso aqui é para identificar várias máquinas dentro da minha rede, tá? De forma única. Ou seja, eu faço, por exemplo, eu atribuo um endereço multicast, por exemplo, 224.0.0.1. Eu repito isso aqui para várias máquinas. Por que eu faço isso? Porque quando eu mandar uma informação para este endereço aqui, 224.0.0.1, por exemplo, todas as máquinas que tiverem essa identificação vão receber a informação. Ou seja, não vai receber todos. É diferente de um endereço broadcast. Porque o endereço broadcast, se eu mandar informação para o endereço broadcast, todos os computadores daquela rede vão receber. Se eu mandar uma informação para o endereço multicast, apenas alguns computadores que têm aquela representação de endereço multicast que vai receber. Ou seja, informação seletiva. Mas todos recebem, né? Todos os que têm aquele endereçamento multicast recebem. No caso, se você aplicar essa identificação unicast, não vai ser todos que vai receber. Vai ser aqueles que o seu roteador determinar que vai ser o mais próximo, mais rápido para entregar. Tá? Essa definição de multicast aqui é a mesma para IPv4. Essa representação de unicast aqui é a mesma para IPv4, né? Só que ele tem as categorias. Eu não usei essas representações textuais lá para você, né? Unicast global, unicast link local, unicast unique local e unicast especiais, por exemplo, endereço loopback. Mas isso aqui, ele existe lá também no IPv4, né? Isso as faixas referentes a cada uma. A novidade em relação a essas categorias é essa aqui, ó, que não existe no IPv4. Né? Essa categoria aqui, ela não é nativa do IPv4, né? Ela não é tipo uma extensão. Aqui no IPv6 ela é nativa, né? A expressão multicast. E aí vem, pessoal, ó,
na representação hexadecimal, não existe diferença entre letra maiúscula e letra minúscula, né? Tanto faz. Se você escrever endereço a parte de letras usando maiúsculo e minúsculo, ele não vai fazer diferença nenhuma para ele. Tá? Os endereçamentos IPv6 podem ser abreviados, né? Omitir zeros à esquerda, representando os zeros com os zeros contínuos com ponto, dois pontos juntos, né? Uma expressão, uma base hexadecimal 16 bits representada por 0.00 pode ser trocada por ponto zero. Tem um 4 zero, ele pode trocar por só ponto zero. Uma sequência de dois blocos, tudo 00, eu posso substituir por 2 pontos, 2 pontos. Mas isso pode ser feito, isso aqui, 2 pontos, 2 pontos seguidos, só pode aparecer uma única vez no endereço, né? Então, ele está mostrando aqui, ó, em um bloco hexadecimal do endereço IPv6, pode se ocultar os zeros à esquerda. Aqui em apresentação também 0001 pode ser representada por 1. Então, eu dei um exemplo aqui para vocês. Ó. Olha só o endereço IPv6. Normal, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocos. Né? Cada bloco desse aqui, se você for transformar para bit, ele vai te gerar 16 bits. Então, esse número comprido, ele pode virar isso aqui. Isso aqui é a mesma coisa disso aqui. 2001 aqui tem 0db8. Todo 0 à esquerda eu posso omitir. Ó. Vou omitir aqui. Aí aqui tem 3002. Aqui tem 2. Todo 0 à esquerda eu posso omitir. Ó, só coloquei 2. E aqui, como o resto tudo é 0, eu coloquei 2 pontos, 2 pontos. Então, isso aqui equivale a isso aqui. Isso aqui você tem que dominar, pessoal. Isso aqui não pode parecer estranho para você. Professor, se nesse bloco o último número, ao invés de 0, fosse 1, eu posso, da mesma forma, colocar 2 pontos, 2 pontos, para representar os 3 blocos anteriores, e aí eu coloco 1. Poderia fazer? Justamente. Poderia. Justamente. Para quem não entendeu a pergunta dela, pessoal, foi isso aqui. Ó. Vou jogar a representação desse endereço aqui. Ó. Ela está falando se eu pegasse esse endereço. Vou colocar bem grandão. Se eu pegasse esse endereço aqui, ó, 2001, 2.0D, vou colocar maiúsculo, 0db8, só para vocês visualizarem melhor, 3002, 2.0002, 2 pontos, aí tem 1, 2, 3, 4, 2 pontos, 1, 2, 3, 4, 2 pontos, 1, 2, 3, 4, 2 pontos, 1, 2, 3, 4. Aqui. Como é que eu poderia representar aqui? Eu poderia colocar 2001, 2 pontos, DB8, disse que está lá, 2 pontos, 3002, 2 pontos, 2, 2 pontos, 2 pontos, 1. Foi isso que você perguntou, né? Isso mesmo. Então eu posso fazer isso aqui. Ó. Agora, o que não pode aparecer é 2 pontos, 2 pontos, 2 vezes dentro do negócio. Só pode aparecer ele uma vez. Então, se eu pegar e colocar esse endereço aqui, eu vou apagar esse aqui, ó. E se eu colocar esse endereço aqui, ó, vou colocar esse aqui 0, vou alterar esse aqui para 0, né? Vou colocar isso aqui 1, e eu vou colocar isso aqui 0. Né? Veja que agora eu tenho 2 blocos de 0, ó. Esse 3, está faltando um 0 aqui. Eu tenho 2 blocos, um bloco aqui, aí tem um que tem um bloco aqui. Aí não pode aparecer 2 vezes isso. Eu posso optar por fazer isso, ó. 2001, né? DB8, 3002, né? Aí eu posso colocar 2 pontos, 0, 2 pontos, 0, né? E aí 2 pontos, 1, e aí 2 pontos, 2 pontos. Ou eu posso fazer assim, ó, 2001, DB8, 3002, né? 2 pontos, 2 pontos, 1, 2 pontos, 0, 2 pontos, 0. Qualquer uma das duas representações serve aqui. Então, eu não posso tirar ele, não posso substituir por 2 pontos completamente, mas eu posso fazer a contração porque os outros estão à esquerda. Justamente. Entendeu? Então, tu pode representar dessa forma. Tá? Aí fica, você vê que depois que você domina isso aqui, o IPv6, a representação do endereço não se torna estranha.
né? É só você dominar. Quando você vê a primeira vez, é estranho. Mas depois que você domina, deixa de ser estranho. Ok? Tá claro aí, pessoal? Ficou sim, Olha só, professor. pessoal. Isso aqui é muita informação e só digere só fazendo. Eu coloquei uns exercícios para vocês praticarem, para atividade, e só fazendo mesmo para digerir. Tá? Que aí vai digerindo com calma. Aí, pessoal, ó, ele fala, o endereço IPv6 deve sempre ser seguido de barra. Barra é o número de bits usado para representar a rede. A questão da barra no IPv4, ele era opcional. Né? Então, lá no IPv4, quando você fazia isso aqui, ó, 192.168.0.5 barra 24. Esse barra 24 representa o quê? Quantos bits representa o quê? A rede. Aqui ele funciona a mesma coisa. Então, esse endereço de baixo aqui, ó, este aqui especificamente, ó, 2001, 2.db8, 2.3002, 2.2 barra, aqui, 2.2 ponto, né? Está até errado aqui, barra 64. Então, o que ele está falando para você? Ele está falando para você que os 64 primeiros bits desse endereço representa a rede. O restante representa o quê? O host. É isso que ele está falando para você. Da mesma forma que está falando aqui no IPv4, os 24 primeiros bits representam o quê? A rede. E como o endereço é formado por 32 bits, os outros 8 bits representam o quê? O host. Né? Aqui é a mesma coisa. Ele está falando que os primeiros 64 bits representam o quê? A rede. E os outros 64 representam o quê? O host. Então, aqui você consegue deduzir o seguinte. Vou dar mais um enter aqui. Ó. Você pode deduzir da mesma forma. Se eu perguntasse para você qual o endereço de rede, aqui, pessoal, aquela definição do primeiro endereço representa o endereço de rede, continua sendo válido. Né? Na verdade, eu não quero o endereço de rede. Eu quero que você me diga qual a parte. Né? Escreva os valores hexadecimais que representam a rede. Nesse endereço aqui. Eu quero quais são os valores hexadecimais que representam a rede e eu quero o intervalo de valores que representa o host. Então, eu quero que você me escreva, a partir desse endereço, quais são os valores octetos, né? E escreva o intervalo de valores hexadecimais. 5 minutinhos aí, pessoal. Para você pensar. Então, eu quero só a faixa aqui, que você escreva aqui a faixa que representa a rede, e aqui a faixa, né? O intervalo, porque aqui no host eu tenho um intervalo que representa os hosts, para me atribuir para os hosts, ou seja, para as máquinas. Me entenderam aí, pessoal? Funciona do mesmo jeito que o outro, professor? Do mesmo jeito, a lógica é a mesma. A lógica... Ah, não, então... Eu vou só pegar um copo d'água aí enquanto vocês pensam aí. E respondem, não, eu já vou responder eles aqui.
E aí, pessoal, conseguiram? Vamos lá, pessoal, alguém conseguiu aí? Professor, eu coloquei aqui, por exemplo, representando a rede. O 2001, ODB8, 3002, 0002. Isso, justamente. Porque esse aqui, ó, você, na verdade, você está correto. Então, a parte do endereço que representa especificamente a rede, que é para identificar de forma única a rede, é isso aqui, né? DB8, né? 3002, né? 2. Porque se você... Aqui são quantos blocos? 4 blocos, né? Então, aqui eu tenho 16, mais 16, mais 16, mais 16, vai dar quanto? 64 bits. Porque cada bloco desse aqui, se você transformar para binário, você vai achar 16 bits. Então, 16 mais 16, 32, mais 16, 48, mais 16 aqui, 64. Então, a parte do endereço que representa de forma única rede é isso aqui. E agora, qual é o intervalo do host? Então, eu vou colocar de forma expansiva, tá, pessoal? Aqui, ó, se você fosse fazer aqui, ó, né? Se você fosse fazer por isso aqui, você ia falar bem assim, ó, o endereço de rede vai de quanto? Como os 3 primeiros octetos representam a rede de host, então vai de quanto? De 0 a 255, certo? Uhum. O primeiro e o último. Aqui a lógica é a mesma. Então, aqui, ó, eu vou colocando de forma expansiva para você ver. Então, esses são 4 octetos que sobram, né? Então, o primeiro vai ser esse aqui. Colocar de forma expansiva para você entender, visualizar melhor, né? Então, esse é o primeiro. E o último é... Qual é o último valor da base hexadecimal? O último é F. é o F. Então, esse aqui é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, o intervalo está aí. Então, você pode colocar qualquer valor para representar host daqui até aqui. Naturalmente, você não usa o primeiro, porque aqui também o primeiro representa a rede. Agora, o último você pode usar. O último não representa broadcast, porque não existe essa concepção. Existe a concepção de broadcast, né? Mas ele não é usado em cima deste modelo aí. Professor, Então, só tá uma aqui dúvida. Por que aí, quando o senhor fala em host, o senhor colocou 3 zeros só, ao invés de 4 zeros? Oh, é porque eu errei. Ah, tá. Porque eu errei. Eu não contei errado. 4. Eu que errei. Me entenderam, pessoal? Uhum. Então, aí é o intervalo de possibilidades de host, né? Justamente. Ele, tecnicamente, tipo assim, que indicaria a rede geral, né? O primeiro, unicast. O último, o broadcast. Mas não existe... Aqui no IPv4, o último endereço da rede é o broadcast. No IPv6, não. Existe a concepção de broadcast no IPv6, mas o broadcast então, não é... No IPv6, eu posso... No IPv6... No IPv6, então, eu posso utilizar... O seu som cortou para mim. No IPv6, você pode usar esse último endereço para atribuir a um host. Sim, entendi. Na prática é isso. E o primeiro... Não, o primeiro não, né? Não, o primeiro não. O primeiro continua representando a rede ou a subrede. E você vai segmentar ela aqui também. Isso que eu vi. Eu dei uma olhadinha aqui na internet, professor. E eles segmentam para indicar a subrede. Da mesma forma. Eu vou mostrar na apresentação aqui para vocês. Da mesma forma que vocês faziam lá no IPv4, a gente faz aqui também. Tá. A lógica é a mesma. Sim. Então, vamos lá, pessoal. Aqui, ó, no caso de acesso a um site, utilizando navegador web, qualquer, via o seu endereço IP, eu posso fazer isso aqui, ó. Inclusive, eu mostrei para vocês quando a gente estava falando sobre HTTP, né?
aqui eu falei para você, isso aqui você está querendo tentando acessar alguma coisa dessa página, né? Está mandando informação para essa máquina direcionada à porta 8080, né? Aqui, ó, ou você poderia fazer isso aqui, ó, né? Isso aqui equivale a isso aqui. Estou pedindo para abrir a página principal de um servidor web que está hospedado nessa máquina. É isso que eu estou falando aqui. Se eu não quiser escrever index.html, porque a página principal pode não ser esse nome aqui, eu posso escrever dessa forma também. No IPv6, se eu fosse fazer a mesma coisa, eu teria que colocar aqui, ó, entre essas chaves, esse colchete, né, falar a verdade, e colocar isso aqui. Por que eu tenho que fazer isso aqui? Porque você está vendo que a parte de endereçamento IP se separa da porta por 2 pontos. E aqui ele já usa 2 pontos na representação do próprio do seu endereço. Então, por isso que ele precisa colocar isso aqui, ó, né, essas chaves. Ok? Então, aqui dá um exemplo, né, para você acessar. Né? É a mesma história. Isso aqui equivale a isso aqui no IPv4. Isso aqui equivale a isso aqui. Isso aqui é o que no IPv6 equivale a isso aqui no IPv4. Isso aqui no IPv6 equivale a isso aqui no IPv4. Né? Aí eu falei, nessa área de colchete, falei que não haja uma confusão com portas, já que o IPv4 usa 2 pontos para informar a porta desse IPv6. Então, se você, só para você não achar esquisito, se algum dia você vê o cara, ou você mesmo precisar digitar isso aqui no próprio lá onde você digita o endereço do browser, digitar dessa forma. Ok? Você pode até experimentar, colocar isso aqui, ó, 2 pontos, e no caso de vocês tem que ser 2.80, para ele abrir um. Depois eu vou até pegar um site que aceita isso, que eu vou mostrar isso para vocês. Mas geralmente a pessoa usa muito isso aqui dentro do intranet. Usa essa expressão para você acessar um determinado sistema. Aqui, pessoal, ó, eu comecei a mostrar a questão. Isso aqui eu não vou ler isso aqui. Tá? Isso aqui ele está falando, eu estou, na verdade, estou explodindo isso aqui, ó, onde eu tenho essas representações de Unicast global. Unicast global, que só coloquei a definição aqui, eu estou explodindo ele aqui nessa apresentação, né? Mostrando um pouco mais a fundo. Eu não vou ler isso aqui, é só mostrar para você um intervalo que é do Unicast global, que é esse intervalo aqui, que vai daqui, ó, 2.2 pontos, significa que o resto é tudo zero. Né? Daqui até aqui são endereços IP válidos para a internet. Né? Não precisa decorar isso aqui, pessoal. Tá? Não precisa isso, mas eu preciso que você saiba que existem essas categorias. Tá? Unicast global, Unicast local, o que significa cada uma. Agora, não precisa decorar onde é que começa ela. E que só precisa que você saiba que existe. Se você quiser saber, você vai na internet e procura. Ou pega um livro de referência, que esses livros que tem na referência do seu, que eu coloquei para vocês no seu plano de trabalho, ele tem. Né? E aqui tem o Unicast link local, né? Falando a mesma coisa, onde é que começa, ele começa sempre com essa expressão, você transformação binária e dá isso aqui, né? E eu simplesmente estou explodindo, porque aquilo que eu falei lá, Unicast local address, né? Então, eu não vou ler isso aqui, e eu vou parar um pouquinho aqui na questão do endereço de broadcast, né? Aí ele fala aqui que para promover o broadcast no IPv6, usa-se endereços de multicast. Lá no IPv4, o endereço de broadcast era sempre o último endereço da rede. E aqui ele usa endereço de broadcast, né, ou de multicast. O endereço de multicast é utilizado para identificar um grupo de interfaces, sendo que cada interface pode pertencer a mais de um grupo. Né? Então, ele fala aqui, ó, no IPv4, o suporte a multicast é opcional. Entretanto, no IPv6, é requerido que todos nós, né, ou seja, todos os computadores, suportem multicast. Isso que muitas funcionalidades da nova versão do protocolo IP utilizam esse tipo de endereço. Seu funcionamento é similar ao broadcast, né, broadcast, dado que o único pacote é enviado a vários hosts. Né? Aí vem, os endereços multicast não devem ser utilizados como endereço de origem do pacote. Isso aqui também acontece lá no IPv4. Né? Esses endereços derivam do bloco, né? Isso aqui é o endereço que deriva desse bloco, no caso do IPv6, né? Que representa o multicast, onde a FF identifica o endereço multicast. E é procedido de 4 bits. Né? E aqui, pessoal, existem endereços multicast reservados no IPv6 para simular ou para fazer a mesma ação que fazia lá no IPv4. Então, teoricamente, quando você manda um ping, por exemplo, para este endereço IP aqui, ó, né, dentro da sua rede local, ele, na verdade, ele vai pingar em todas as placas de rede que você tem. Por exemplo, um servidor web,
Desculpe, um servidor web não, perdão. Um gateway, por exemplo, lembra da representação do gateway? Gateway é um dispositivo que tem mais de uma placa de rede. Então, quando você manda isso aqui para se você escreve isso aqui dentro de um gateway, por exemplo, ele vai fazer ping em todas as redes, em todos os computadores de todas as redes que o gateway faz parte. Né? Ele vai fazer um ping para você, né? Em todos os computadores, e todos esses computadores eles vão responder para você. Se você fizer isso aqui, se você estiver dentro de uma rede e você fizer isso aqui pingar, isso aqui, ele vai pingar em todos os computadores que pertencem à sua rede, e todos os computadores que pertencem à sua rede, ele vai responder para você. Assim você vai ter uma lista de todos os endereços IP dos computadores da sua rede. E eu também faria isso no IPv4. Só que, por padrão, os seus sistemas operacionais, eles bloqueiam você fazer um ping em broadcast, ou mandar uma informação via broadcast. Por que por padrão vem bloqueado? Porque isso é uma forma de você fazer ataque a uma rede, né, inutilizar uma rede. Então, no caso, por exemplo, se eu quiser aqui, pingar em todos os computadores que fazem parte dessa rede, lá que é padrão IPv4, você coloca isso aqui, ping 192.168.0.255. Todos os computadores que fazem parte dessa rede, teoricamente, respondem. Por padrão, o sistema operacional bloqueia, já vem bloqueado para não fazer isso. Né? No caso desse camarada aqui, se eu fazer um computador que faz parte dessa rede aqui, se eu quiser fazer um broadcast em todas as redes dele, em todos os computadores que pertencem a essa rede, ou seja, a essa faixa aqui, na verdade, eu vou pegar esse aqui como exemplo, pingar em todos os computadores que fazem parte dessa faixa aqui, você faria isso aqui, ping, e e aí tu colocaria aqui, FF02 2.2.1. Por isso que eu falei para vocês que o último endereço aqui você pode usar para a máquina, porque o endereço de broadcast não é representado por endereço da sua própria rede. E eu tenho que pingar aqui, dessa forma. Me entenderam, pessoal? Então, essa é a representação de broadcast. Então, o broadcast do IPv6, na verdade, ele utiliza o endereço IPv4 o endereço multicast para representar o IPv6, para te dar o mesmo efeito do broadcast que você tem no IPv4. Então, essa é a forma que eles o fazem no IPv6. Lembre-se que essa questão de broadcast, todos os sistemas operacionais bloqueiam. Se você tentar fazer isso na sua máquina, não vai funcionar, porque o padrão está bloqueado. Aí você tem que ir como administrador e desbloquear. Beleza, pessoal? Professor, eu não entendi muito bem. Ele é fixo, ok. Ele é fixo. Mas sempre que... Como que eu vou fazer? Ele não faz diferenciação de uma rede para outra? Ele manda para todo mundo? Não. Ele faz. E se você fizer isso aqui dentro da sua rede, ele só vai pingar nos computadores da sua própria rede. Ele não pinga nas outras. Se você faz isso aqui num gateway ou num roteador, ele vai pingar em todos os computadores, que o roteador faz parte da sua rede. Me entendeu? O padrão, tanto no IPv4 como no IPv6, ele não deixa, por exemplo, como é que eu faria para pingar em todos os computadores no padrão IPv4? Né? Em todos os computadores, independente da rede que ele participe. E eu faria isso aqui, ping 255.255.255.255. Só que por padrão, né, todo roteador, quando recebe um ping assim, para encaminhar para todo mundo, ele automaticamente bloqueia. Porque isso aqui é uma forma de você fazer invasão. Isso aqui é interessante você fazer, por exemplo, é o caso lá do Instituto, lá do Campus Palmas. Cada laboratório daquilo ali é uma rede. Então, eu posso fazer um ping desse aqui a partir do roteador, e aí eu vou ter automaticamente a informação de todos os computadores que estão ligados, porque quem estiver ligado vai me responder, e eu vou obter os IPs de todo mundo. Né? Só que, por padrão, isso aqui vem desabilitado. Seu sistema operacional não responde a isso aqui, e nem responde isso aqui, a não ser que você vá manualmente e peça para ele responder, habilite ele para responder. Tá? E tanto no IPv4 como no IPv6 isso vem bloqueado, porque isso é uma forma de você inundar a rede de lixo, né? E aí ele vem bloqueado. Não existe apenas essas representações de broadcast. Tá? Não existe apenas essa. Eu mostrei essa porque esse é o contexto que lhe cabe.
mas eu posso fazer broadcast apenas para roteadores, né? Eu tenho uma representação aqui em multicast para fazer ping apenas em roteadores, né? E não nos computadores que os roteadores fazem, das redes a qual os roteadores fazem parte. Porque você pode ter um desenho, um roteador ligado no outro, que é ligado no outro, que é ligado no outro, que é ligado no outro, né? Então eu quero fazer ping apenas para os roteadores. Eu só coloquei essas duas representações porque é o que nos interessa. Ok? E essa segunda representação, como assim os nós desse enlace? O que significa, o que seria um enlace? Deixa eu ver se eu tenho... Deixa eu abrir aqui na sua apresentação da sua... Vou abrir aqui no Google mesmo, na plataforma mesmo. Não está nessa aqui não, achei que tem vídeo assim trabalhada. Aqui, ó. Tá vendo esse desenho aqui? Se você pegar e aplicar, se eu pegar, vamos lá. Se eu pegar esse aqui, ó, esse aqui, fizer um ping nesse aqui, nesse FF021, ou seja, refere-se a todos nós deste enlace. O que é um enlace? Dentro desse contexto aqui, enlace é isso aqui, ó. Enlace é a sua rede IP. Minha rede IP envolve o quê? Esse computador, esse e essa interface aqui. Então, quando eu pingar nisso aqui, ó, usando essa apresentação de endereço aqui, ó, ele vai pingar apenas nesse que vai responder apenas esse e essa interface aqui. São só eles que vão te responder. Entendeu? No primeiro, enquanto o outro, na realidade, todo mundo que tem algum roteador recebe. Agora, se você usar isso aqui, para mim usar isso aqui, ó, eu vou usar, por exemplo, nesse camarada aqui. Ó. Quando eu falo isso aqui, eu estou falando para ele mandar um broadcast para todas as suas interfaces. Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui é uma rede, isso aqui é outra rede, isso aqui é outra rede, isso aqui é outra rede. Aí, todo mundo vai me responder. Então, se eu fizer isso aqui, ó, só que se eu fizer isso aqui nesse camarada aqui, ó, ele praticamente não vai ter efeito nenhum, porque ele só tem uma ligação. Agora, se eu pegar e usar isso aqui, ó, neste aqui, ó, aqui dentro, o que vai acontecer? Quem vai responder para ele? Essa máquina, essa máquina, essa máquina, essa máquina, essa máquina, essa máquina, o IP aqui dessa máquina e essa interface dessa máquina. Todos eles vão responder para você. Então, eu estou falando para ele fazer um broadcast nas suas interfaces. Quando eu utilizo esse primeiro aqui, estou pedindo para ele fazer um broadcast nas suas interfaces. Ele vai fazer um broadcast para essa interface, para essa interface, para essa interface, para essa interface e para essa interface. Então, todos esses computadores que fazem parte da rede dele vai responder para ele. Agora, quando eu utilizo este aqui, eu faço isso aqui geralmente no host. Né? Esse host aqui, para pedir para que todo mundo que faz parte da minha rede me responda. E esse aqui, quando eu usei o outro, eu estou falando que todo mundo, quando eu uso isso aqui para as interfaces, eu estou falando todos os computadores que fazem parte das redes das minhas interfaces me respondam. Agora eu entendi. Essa seria a diferença. E o enlace é que ele diz, ou seja, qual a área de propagação da sua rede. Então, o enlace, por exemplo, toda a dimensão da rede. Por exemplo, aqui é a minha rede 1. A minha dimensão dela é PC1, PC2, SW1 e R1. Então, isso aqui é meu enlace. Tá? Meu enlace de propagação é isso aqui. É isso que ele está falando para você. Poderia falar também que seria uma sub-rede, né, professor? A questão da rede, sub-rede, depende da faixa de DDCP que você usa. Por exemplo, se eu usar aqui nessa faixa aqui todinha, 92.168.0024, isso aqui é rede. Porque isso aqui é um modelo de classe C. Agora, se eu colocasse isso aqui com /25, isso aqui já seria sub-rede. Porque eu peguei uma classe C e estou dividindo. Então, a noção de rede e sub-rede, ela é baseada na forma que você usar endereçamento IP. Então, fisicamente, isso aqui não é a sub-rede. Tá? Quando você usa a expressão rede e sub-rede, você está referindo à questão de endereçamento lógico. Se você está usando uma faixa de endereço classe A ou classe B ou classe C inteira, ela é chamada de rede. Mas se você está usando apenas uma fatia dela, aí a gente passa a usar a expressão sub-rede. Entendeu?
Entendi. Vamos lá, continuando aqui, então. Aqui, pessoal, eu vou começar a fazer o processo, mas antes de eu começar a fazer o processo de divisão, vocês estão com a sua máquina Windows, vocês estão com a máquina Windows, né? Sim, a minha é Windows. Tá, acho que a maioria de vocês, acho que todos vocês é Windows. Então, eu quero que você aqui no Windows, você digita ipconfig. Tá vendo que ele te dá a representação aqui de endereçamento IPv6? Para a mesma placa de rede que você tenha, ele coloca uma representação em IPv6 e uma representação em IPv4. Isso é padrão, tanto para Windows como para Linux. Tá? Essa questão dessa porcentagem, alguma coisa, o meu está 6, vocês podem estar 1, 2, 3, 4, 10. Isso aqui não faz parte do endereçamento IP. Isso aqui é uma representação visual do Windows, né? Que é para identificar a interface. Né? Porque às vezes você tem mais de uma interface, né? E ele usa um número aleatório para você. Então, se eu pode estar 1, 2, 3, porcentagem 1, 2, 3, 4. Isso aqui não faz parte do endereçamento IPv6. Ok? Eu creio que o de vocês todos começa com FE80, não começa? Olha de vocês aí. Olha o de vocês aí e me diga se ele começa com FE80. Sim, o meu começa com FE80. Acho que tem alguém tentando entrar aqui na aula. Ou não, com um clique, acho que não. Todo mundo começa com FE80, pessoal? Calma aí que minha máquina tá... Deu probleminha aqui, professor. Tá ok, vou esperar então. Quando ficar pronto, você me avisa. Professor, Diga. ele tem vários, ele mostra vários endereços IPv6. Aí ele aparece assim, sufixo DNA específico. Aí lá, endereço IPv6. Aí começa 2804, 2 pontos, blá, 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 e vai. Aí tem lá, endereço IPv6 temporário, que ele é praticamente repetindo o endereço do IPv6 do DNA específico lá. Aí aparece endereço IPv6 de link local. Esse de link local é o FE80. Depois ele aparece um gateway padrão que também começa com FE80. Isso, você pode ter mais de uma interface, você pode ter mais de um endereço porque você tem mais de uma interface ou fisiológica dentro da sua máquina. Por isso que você está aparecendo mais de um. Por causa do seu, ou porque fez alguma configuração no seu Windows, ou porque você tem mais de uma placa de rede física, ou você tem mais de uma placa de rede lógica. Às vezes, algum sistema que você instalou, algum programa que você instalou na sua máquina, ele cria interfaces lógicas para você. Pode ser, eu tenho um atalho aqui que eu acesso a rede lá da secretaria. Então, acesso de casa a rede de lá. Então, pode ser. Não, está explicado. Com certeza é isso. É que aí ele mistura aqui, vai misturando as estações, aí você fica sem... Obrigado. Ok. Vamos só esperar, acho que é a Débora. Ela carregar lá o Windows dela. Só para não continuar a explicação. Olha só, pessoal. Você vem aqui na sua... Conseguiu ir, Débora? Ela saiu, então. Aqui, pessoal, você veja... Acho que a Débora... Ou foi a Arlete que falou comigo.
É só na máquina dela. Quem tinha falado era a Débora mesmo, mas ela parece que ela está. Deu algum problema lá na máquina dela. Hum. Mas vamos lá. Quando ela voltar, qualquer coisa eu explico novamente. Olha só, pessoal, se você for lá na sua apresentação, lá no começo, onde fala os tipos de unicast, tá lá está mais sintetizado, né? Aqui, quem começa com FE80 é o chamado o quê? Unicast link local. Esse endereço, ele fala que pode ser usado apenas para endereço em enlace. Ou seja, você obtém esse endereço aqui quando o seu sistema operacional procurou um servidor DHCP e não encontrou. Aí ele pega e atribui o endereço IP, que sempre começa com FE80. Né? E o resto ele completa para você utilizando uma lógica que ele tem lá dentro. Inclusive, ele explica qual é essa lógica. Né? Não cabe a gente ficar parando para entender essa lógica dele, mas ele tem uma lógica como é que ele gera o número, mas sempre com FE80. Né? Então, esse endereço de vocês, como apareceu o meu aqui, ó, eu não tenho um servidor DHCP instalado na minha máquina para IPv6. Como ele não achou, ele pegou e atribuiu o endereço IP aqui. Ó. Você veja que o meu endereço IP, né, o que representa a rede aqui nesse caso, é sempre /8. Ele mostra lá para você aqui a apresentação, ó, né, vou colocar minha outra tela aqui, ó. Ele fala para você que o que representa a rede são o quê? Os 64 primeiros bits, né, que representa a rede. Então, a minha rede aqui é o quê? FE80, né? Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, né? E na verdade tinha que ser 8. Então, eu tenho uma sequência de 3 zeros aqui, né? Então, na prática, a minha rede, a parte de endereço que representa a minha rede aqui, ó, é FE80, né? Aqui eu tenho 1, né? Porque ele concatenou ali para mim, né? Eles são 3, são 1, 2, 3, 4, 5, como são 8, ele tem aqui, ó. Isso aqui é a minha rede. Opa. Mas que bosta. Essa aqui é a minha rede. Né? E o meu endereço IP específico da minha máquina é isso aqui, ó. BDDA, BDDA 57EB 358B e 4F26. Então, este aqui é a identificação única da minha máquina, né? E a rede que uma máquina faz parte é essa aqui. Ó. Professor, e esse percentual 6 que tem aí? Não, isso que eu estava falando para você. Isso aqui é uma galhatice da Microsoft. Isso aqui não faz parte do endereço. Isso aqui é para identificação interface. Então, o meu está porcentagem 6. O seu pode estar porcentagem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? É simplesmente uma representação visual. Não sei te falar por que ele faz isso. Né? Da interface. Não, tranquilo. No meu apareceu um percentual 17 aí. Isso aqui não faz parte do endereço IP. Tá. Do endereço IPv6. Isso aí é só coisa da Microsoft. Beleza, pessoal? Então, você veja que se você pegar o endereço desse aqui, ó, você tem que ter a capacidade de identificar que o que representa a sua rede é isso aqui. Ó. Ele mostrou aqui para mim de forma concatenada. Ó. Então, isso aqui que representa a minha rede. E isso aqui é a identificação única do meu computador dentro dessa rede. E você viu que ele começou com FE80 porque é um unicast link local. Significa o quê? Todo endereço que começa com FE80 significa que minha máquina procurou um servidor DHCP IPv6, não achou, e por isso ele aleatoriamente me gerou um endereço IP. Todos os computadores que fazem parte dessa minha rede local, né, se eu ligar outra máquina aqui, um Windows dentro desse meu computador, você vai ver que ele vai estar com essa mesma rede aqui, ó, só que a identificação aqui, essa identificação final aqui, ela vai ser diferente, porque ela tem que ser única dentro da minha rede. Como é que ele escolhe essa identificação única final aqui para mim, pessoal? Ele usa o endereço MAC da minha placa de ele usa uma lógica lá para me gerar um número aqui para mim. Professor? Diga, Débora.
A minha máquina, ela gerou um número. Ela gera um IP para rede sem fio e um IP para rede Ethernet. Tá. Por quê? Você tem duas placas de rede. Assim. Se ele gerou os dois endereços IPv6, você está usando, você tá usando notebook ou computador de mesa? Estou usando um all-in-one, um computador de mesa. Ah, tá. Você tem um cabo aí. Você tem um cabo de rede ligado no seu dispositivo? Tenho ligando na impressora. Tá, e você não tem outro cabo que vai para um cabo de rede, não? Eu estou usando a Wi-Fi, né, a rede Wi-Fi no computador, mas eu tenho um cabo de rede ligando diretamente na impressora. Pois, um cabo de rede ligando na impressora. É que eu uso as entradas porque a impressora já foi configurada para a gente usar as entradas de rede nela e no computador. Aí lá no meu serviço funciona Wi-Fi, mas aqui ela funciona com o cabo. É por causa disso, é porque você está usando as duas placas de rede. Né? As duas estão conectadas, tanto a sua Wi-Fi como a sua cabeada. Por isso que ele está te mostrando dois aí. Entendeu? Se você desligar, se você tirasse, por exemplo, o cabo de rede que está atrás da sua máquina, você vai ver que essa interface que é chamada interface Ethernet, ela cai em desuso e ela não mostra mais para você aqui o endereço IP. Ela mostra um endereço IP, então ela está mostrando por interface um endereço padrão IPv6 e um endereço IP padrão IPv4. Aqui no meu, por exemplo, é 10.002. Ele achou um endereço IP válido. Se ele não tivesse achado um servidor DHCP aqui para mim, ele ia mostrar no IPv4 um endereço que começa com 69 alguma coisa, que esse é o padrão de IPv4 para falar que não achou um servidor DHCP. Então, aqui ele achou e está mostrando qual é o meu endereço IP aqui, que o endereço IP não vale para a internet. Como eu acesso a internet por aqui, é porque ele está fazendo NAT. Né? Eu tenho um servidor NAT aqui na rede, como vocês têm também aí, para vocês acessarem a internet, porque o endereço IP que vocês estão usando não são válidos para a internet. E esse aqui também não é válido para a internet. Esse aqui, ele simplesmente habilitou para você, né? Por que ele faz isso? Por que ele habilita esse endereço aqui para você, se ele não acha o servidor DHCP? Para que você consiga conversar com outros computadores da sua própria rede. Por isso que ele faz isso. Tá? Ele gera esse endereço para você aqui, aleatório. Mas o problema é que quando ele gera esse endereço aqui, ó, as informações oriundas desse endereço não são reencaminhadas para computadores de outra rede. Por exemplo, se eu pegasse e fizesse isso aqui, eu vou voltar aquele desenho aqui, ó, né? Isso aqui é uma rede, isso aqui é outra rede. Né? Então, se essa rede aqui não achasse um servidor DHCP e nem informasse o endereço IP manualmente, iria gerar um endereço IP daquela forma ali para você. Aquele endereço IP permite que você converse isso aqui com isso aqui, porque vocês estão dentro da mesma rede. Mas ele não permite que você passe a informação daqui, chega no roteador e venha para cá. Ele não permite, com essa forma de endereçamento IP aqui. Não é permitido. Por isso que ele chama de endereço único e local. Link local, perdão. Porque ele só funciona dentro do seu INAS. Só que esse endereço só funciona para você conversar daqui para cá ou daqui com essa interface. Ele não permite que você consiga conversar com qualquer outro computador fora desse seu link aqui. Não permite. Mesmo que seja aqui, ó, se esse camarada aqui acontecer a mesma coisa dos computadores, ele vai usar essa faixa IP80, mas o endereço de rede não vai ser esse aqui. Ele provavelmente vai gerar outro para você. E ele não vai permitir que você converse daqui com o computador daqui. Usamos esse modelo de endereçamento IP chamado endereço link local. Ok? Beleza, pessoal? Então, ó, você... Só uma dúvida. O FE80 aí é 000000000, que seria a rede de 64 bits aí, né? A representação da rede. Ele cria para o senhor como local, para mim também como local. Nesse caso que o senhor estava explicando aí, ele, por ele estar ligado no roteador, ele criaria diferente, então? Não. É isso? Eu estou lhe falando.
eu estou lhe falando que se você tentar, se seu endereço IP for esse aqui, vamos supor que esse endereço IP aqui seja dessa máquina aqui, PC1. Certo. Ela consegue, com esse endereço IP, se ela tentar usar um ping, acessar algum software dessa máquina aqui, ó, ela consegue. Porque essas duas máquinas estão dentro do mesmo enlace, né, porque estão ligadas por um mesmo dispositivo. Mas esse endereço aqui, ó, ele não permite que esse endereço IP, esse endereço IP de origem, ele não permite você chegar a essa máquina aqui. Porque são enlaces diferentes. Ele só funciona no mesmo enlace, para acessar computadores do mesmo enlace. Ele não funciona, não é permitido você acessar computadores de outro enlace, usando como origem o endereço IP que começa com FE80. Ah, tá. Agora eu entendi. Obrigado. Essa é a lógica dele. E aí, pessoal, então você viu que você conseguiu esse endereço por causa disso, porque ele procurou um servidor de HCP e PVC que ele não achou, e aí ele pegou e atribuiu esse endereço IP automaticamente para você. E aí, se você explodindo ele, você sabe que o endereço IPv6 é formado por 8 blocos, né? Aqui você só conta 1, 2, 3, 4, 5. Né? Esse porcentagem 6 ele não faz parte do seu endereço IP. Qualquer coisa depois de porcentagem não faz parte do seu endereço IP. Você quer a representação visual da Microsoft para identificar de forma única a sua interface. Mais uma vez, isso aqui pode ter 5, 6, 10, 8, 20, 30, tá? É a representação visual da Microsoft para representar a interface por questões internas dela. Não faz parte do endereço. Então, vocês vejam, a rede de vocês foi essa aqui, pessoal? Nas máquinas de vocês? Ou não? Sim. Também foi essa aqui, né? É igual. O que muda de vocês é isso aqui, ó. É só o host. É por isso que eu perguntei para o senhor, porque teoricamente estamos na mesma rede, né? O FE80.00000 seria, né? Mas ela não tem essa comunicação porque não está na mesma rede física, né? Eles poderiam até ser igual, a minha poderia até ser igual à sua, mas esse endereço IP aqui não é um endereço IP válido para a internet, né? Então, como o endereço não é válido para a internet, ele pode se duplicar. Mas isso aqui é gerado automaticamente. E ele gera isso aqui baseado na numeração da sua placa de rede. Se a numeração da minha e da sua placa de rede fosse iguais, o endereço ia ser o mesmo. Entendeu? Tá certo. Vamos lá, então. Tá. Vamos lá para a representação. Agora vamos lá para a representação das divisões. Olha só, pessoal. Eu quero que você... aqui está o visual, mas eu vou fazer aqui no Excel com vocês para você entender. Tá? Entender de forma mais clara. Né? E aqui a gente precisa um pouquinho daquele conhecimento que, teoricamente, era para vocês terem visto lá em Introdução à Programação, que é a base hexadecimal. Então, vou fazer a mesma representação deste endereço aqui, eu vou apagar as coisas que estão escritas. E vou pegar este endereço aqui. Vou colocar ele aqui do lado, ó, 2001, né? DB8, 1, 2, 3, 4, 2.2./32. Então, o que eu estou falando para você? Estou falando que os 32 primeiros bits representam o quê? A rede. E o restante representa o quê? Host. Então, nesse endereço aqui, se eu pedisse para você me dê os valores hexadecimais que representam a rede. Então, como eu coloquei aqui /32, então você sabe que cada bloco desse aqui é formado por 16 bits. Então, o endereço que representa a rede é o quê? 2001, 2.db8. E aqui eu já tenho 32 bits. Certo? Então, qual é a parte que representa, qual é a faixa, né, que representa a faixa hexadecimal, que representa, usada para representar hosts. Então, hosts. Então, neste caso aqui, seria o quê? Como é formado por 8 blocos, né? Então, seria essa aqui, ó. Vou colocar de forma extensiva, né? 1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ou seja, como são formados por 8 blocos, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocos. Mais os dois daqui dá 8. Então, ele vai daqui, né, até aqui, né? 1, 2, 3, 4, 2 pontos, 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 2, 3, 4, 2 pontos, 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a minha faixa de identificação de hosts, ele vai daqui até aqui. E a minha parte desse que representa a rede é isso aqui. Então, foi essa faixa que ele me deu, né? Essa faixa que você vai trabalhar. Daí ele fala aqui, ó, que ele deseja criar duas sub-redes. Ou seja, para me criar duas sub-redes, ele usa aquela mesma lógica que nós usamos dentro do padrão IPv4, né? Então, aqui, para me criar duas sub-redes, né, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar agora que o que representa a rede vai ser isso aqui, ó, 2001.db8, né? Vou usar a mesma representação, né, que está ali. Só que agora eu vou usar o que é? Barra 33. Essa aqui é a faixa original que você tem. Essa aqui que eu vou trabalhando. Aí a pergunta é, quantas sub-redes você gera com isso? É a mesma lógica que nós aplicamos lá no IPv4, né? Quantos de 32 para 33 tem quanto? Qual a diferença, pessoal? Né? Eu saí de 32 para 33. Então, eu estou falando aqui, ó, eu peguei 1 bit da área de host e estou usando para representar rede. Então, você vai pegar 2 elevado a 1. Quanto é 2 elevado a 1, pessoal? 2. Então, 2. Então, você está criando o quê? 2 sub-redes. É o que eu estou fazendo aqui. Bom, então, tu está pegando o quê? 1 bit da onde? Estou pegando 1 bit da área de host, né? Então, eu estou pegando 1 bit aqui deste número aqui, ó, 0. Todo valor hexadecimal é representado por quantos bits, pessoal? Hein, pessoal? 16. Todo valor hexadecimal é representado por quantos bits? Tem que ser representado por quantos bits? 4 bits. Ah, tá. Né? Todo valor hexadecimal. Então, aqui 4 vezes 4 vai dar 16. Por isso que cada bloco ele gera 16 bits, né? Formado por 16 bits. Então, o que ele faz aqui dentro desse processo? Então, ele vai fazer o seguinte. Ele vai pegar 16, né? Por que 16? Porque na valor hexadecimal eu tenho quantos valores distintos? Eu tenho de 0 a 15. Então, eu tenho 16 possíveis valores distintos. E eu vou dividir pela quantidade de sub-redes que eu tenho, que é quanto? 2. Eu vou achar quanto? 8. O que representa esse 8? É a mesma ideia lá no IPv4. Esse 8 representa o intervalo. Intervalo. E esse intervalo você vai aplicar aonde? Você vai aplicar no primeiro elemento aqui, ó, né? Então, olha só, 8 é o intervalo, ou seja, a cada 8 que você anda, você está na próxima sub-rede. Baseado nesse entendimento, eu vou falar que minha primeira rede começa onde? Aí tu repete, ó, 2000, né, TB8, né? E aqui, como eu peguei o primeiro bit daqui, né, e eu estou falando que o intervalo é 8, então qualquer valor que você colocar aqui no primeiro bit, de 0 a 7, 0 a 7 eu não tenho 8 valores possíveis, pessoal. E não me importa o que tem aqui no final. Né? Qualquer valor que você, e aí que você diz, qualquer valor que você colocar aqui de 0 a 7, e aí eu vou completar os outros 3 bits que faltam, os outros 3 valores que faltam aqui, ó. 0, 0, 0, né? Até quanto, pessoal? Até quanto? Não importa até o final. Esse aqui, qualquer valor que eu vou colocar o intervalo normal aqui dele. Ó, o primeiro valor dele vai ser 0.0.0, né? E eu completo o restante com 0, né? Vou colocar 2 pontos. Então, daqui até aqui, ó, eu vou colocar embaixo. 2000, DB8, né? O último valor aqui, ó, é 7. Estou olhando só o primeiro octeto aqui, ó. Aqui tem um 0 a mais. São 4 zeros. Opa, bosta.
E aqui, ó, 7, né? E o restante aqui vai a quanto? FF e o 3F, né? E o restante tudo FF, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quantos blocos já gerei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está faltando 8. Então, eu vou colocar aqui também de forma expandida, para ficar mais fácil de entender. 1, 2, 3, né? 4. Opa, baixo, todo mundo deve colocar. 4, 5, 6, 7, 8. Qualquer valor que você colocar dentro desse intervalo aqui, ó, que aqui seja entre 0 e 7 aqui no primeiro octeto, então minha resposta importa o restante, e eu estou na primeira subrede. E a segunda subrede vai começar aqui, ó, 2000, né, TB8, e o primeiro valor do próximo octeto, né, o primeiro elemento do bloco aqui, ó, ele tem que começar com o quê? Com 8. Né? O restante aqui é 0, 0, 0, 2 pontos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então, esse aqui é um endereço que representa o endereço da minha segunda subrede, é o primeiro endereço da segunda subrede. E o último dele, ó, vai ser a mesma coisa, ó, DB8, né? E aqui, ó, eu altero para mais 8. Ou seja, se você somar 8, incluindo 8, mais 8, você vai achar quanto? F, que vai achar 15, né? Que é o F. O último endereço dele vai ser isso aqui. 6, né? 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, o intervalo. Então, esse aqui é o intervalo do primeiro endereço da primeira subrede e o último endereço da primeira subrede. O primeiro endereço da segunda subrede, o último endereço da segunda subrede. Vamos lá de novo. Esse aqui é o endereço original que eu tinha. E eu falei que o que representa com 32, com barra 32, que representa a rede é isso aqui. E o que representa a faixa, que representa a host, é isso aqui. Certo? Quando você usa barra 33, então, em relação à faixa original que eu tinha, eu estou falando que eu estou pegando um bit a mais para representar a rede. O que eu fiz? 2 elevado à quantidade de bits que eu peguei a mais. Eu só peguei 1. Então, eu gero automaticamente o quê? 2 elevado a 1, eu gerei 2 subredes. Então, eu sei a quantidade de subredes que eu gero. Agora, eu preciso saber onde é que começa e onde é que termina uma. Então, eu preciso calcular um intervalo. Como é que eu faço isso? Eu pego o valor de 16. Por que 16? Porque a base hexadecimal é formada por 16 elementos, de 0 a 15. E divido por 2. Esse 2 representa a minha quantidade de subredes. Eu acho quanto? 8, o intervalo. Onde é que eu vou aplicar esse intervalo? Você vai aplicar primeiro no bloco de onde você pegou esse elemento. Você pegou esse bit a mais. O bloco que eu peguei esse bit a mais foi o terceiro bloco. Né? Agora você vai aplicar isso ao elemento desse bloco que você pegou o bit a mais. Ou seja, eu peguei esse bit a mais do primeiro elemento desse bloco, foi aqui. Né? Então, eu estou aplicando a divisão aqui. Tanto é, como eu achei o 8 intervalo, você veja que aqui esse elemento aqui, ó, desse bloco, do terceiro bloco, o primeiro elemento do terceiro bloco, que é 0, ele está aqui, ó. Ele vai daqui e eu mudei aqui até o F. Ó. O primeiro elemento aqui é 0, e aqui no final dele é o 7. Por quê? Porque de 0 a 7, incluindo os extremos, você tem 8 possíveis valores distintos. Então, está aqui o início e está aqui o fim dessa primeira subrede. A segunda subrede, depois do número 7, vem que número? 8. Aqui, ó. 8. Né? E ele vai até o F. O F representa em hexadecimal, se você transforma para decimal, é 15. Né? Então, de 8 a F, eu também tenho quanto? Eu tenho 8 possíveis valores. Então, está aqui o primeiro endereço da segunda subrede e o último endereço dessa segunda subrede. É a mesma lógica que você aplica para padrão IPv4. Né? É a mesma lógica. Quer ver? Eu vou fazer aqui no IPv4. Diga. Só, nessa segunda subrede aí, seria DB8, aí começaria o 8, FFF? Não, 800. Esse aqui é o primeiro elemento dele. Sim, mas aí o último seria... Esse aqui.
Não, tá certo, tá certo. E eu coloquei tudo F. É 8. É 8 aí, não é? É 8. 8 é F. Não, tranquilo. Ó, quer ver a analogia? Se você pegar, fazer com o IPv4, ó, vou pegar, por exemplo, esse endereço aqui, ó, 10.0.0.0. E o seu padrão dele é o quê? É 8. Né? Então, se você falar, se eu pedisse aqui valores decimais, vou fazer da mesma forma. Ó, valores decimais que representa a rede. Naturalmente, ali você ia pegar só o quê? Só o 10. Né? E aí eu falar aqui, ó, valores decimais que representa os hosts. Aí você ia colocar isso aqui para mim. Estou fazendo da mesma forma que a gente fez lá. Eu colocaria aqui, ó, vai de 0.0.0 até quanto? 255.255.255. Então, aqui é a faixa que apresenta o host, né, dentro desse modelo. Se você pega e fala e faz bem aqui, eu vou fazer a mesma lógica. Se você fala assim, você quer criar duas subredes, você vai fazer isso aqui. Você usa /9. Né? Do 8 para o 9 eu peguei um a mais. Eu vou saber quanto eu peguei um bit. Estou falando que eu estou pegando um bit. Né? Um bit de onde? Bom, se cada octeto representa 8 bits, então esse primeiro octeto todinho já faz parte da rede. Se eu coloquei 9, quer dizer que eu estou pegando um elemento, um bit desse segundo octeto. Cada octeto desse aqui é representado por quanto? Por 8 bits. Eu estou pegando um deles. Então, usando a mesma lógica, eu vou fazer 2 elevado a 1. Por que 1? Porque do 8 para 9 eu peguei só um bit. Então, eu gerei quantas subredes? 2 subredes. E agora eu quero saber o intervalo. Aí eu vou pegar o que? 256. Por que 256? Porque os elementos que você pode colocar aqui dentro do octeto, ele vai de 0 a 255, que são 256 possíveis valores. Né? Então, eu divido 256 por 2. Por que 2? Porque a quantidade de subredes que eu gerei. Eu vou achar quanto? 128. Esse aqui é o que? O intervalo. Certo? Eu vou aplicar esse intervalo aonde? Eu vou aplicar no segundo octeto. Porque foi do segundo octeto que eu peguei a informação. Que eu peguei um bit a mais. Então, eu vou falar agora para você que... Vou puxar um pouquinho. Eu vou falar para você agora que a minha primeira subrede vai ser o quê? 10.0.0.0. Né? E ela vai até quanto? E o último endereço dela vai ser o quê? 127.255.255. De 0 a 127, eu tenho 128 valores. Né? E a segunda vai começar aonde? 10.128.0.0. 128.0.0. Né? Ele vai até onde? 10.255.255.255. E eu apliquei exatamente a mesma lógica. A diferença é que aqui eu estou mexendo com base decimal e aqui eu estou mexendo com base hexadecimal. Mas a lógica é exatamente a mesma. Me entenderam, pessoal? Ok, professor. A lógica é exatamente a mesma, pessoal. É que eu coloquei os intervalos. Tá? Então, se você aprendeu IPv4 a fazer subdivisão de redes, aqui também a lógica é a mesma. Tu não vai ter dificuldade aqui. Agora, se você não compreendeu aquela divisão lá no IPv4, aí você vai sofrer um pouquinho para entender isso aqui. Mas a questão do raciocínio lógico é a mesma. Aqui, pessoal, ó, outro exemplo de criação de subredes, né? Eu peguei aqui, peguei um endereço qualquer, né? Não seguindo muito aquela lógica daqueles dois, peguei um endereço, uma representação qualquer em hexadecimal, né? E eu coloquei aqui, divida essa alocação em 5 subredes, né? Aí eu coloquei aqui, como a quantidade de subredes sempre será um número par, porque sempre você vai levar 2 elevado à quantidade de bits que você pega, né? Então sempre vai dar um número par, é preciso gerar uma quantidade de subredes maior ou igual a 5. No caso, eu vou levar 2 elevado a 3 é 8, né? Portanto, a minha aqui estava barra 58, vai automaticamente para 51, e eu gero 8 subredes, né, dentro desse processo.
Aqui só uma tabela falando que se você pega um bit, você gera 2 sub-redes. Se você pega 2, você gera 4. Se você pega 3, você vai gerar 8. E se você pegar 4, você vai gerar 16. Né? Mas eu vou fazer a representação disso aqui também para vocês. Ó. Vamos lá. Eu vou apagar isso aqui. Eu vou fazer de novo aqui. Tá? Então, eu vou pegar essa faixa aqui. Ó. É a mesma lógica, pessoal. Faca, café. Deixa eu ver. Faca, café, boia, é B01A, né? 2.2. Então, pessoal, se eu pedisse para você me falar bem assim, faixa, valores hexadecimal, pegar a mesma lógica, hexadecimal, que representa a rede. Né? Então, como são 48 bits, então aqui eu tenho 16, mais 16 aqui, 32, mais 16 aqui, 48. Lembre-se que cada bloco desse aqui, se você transformar para binário, você vai achar 16 bits. Então, o que representa a rede é isso aqui. Ó. Faca, café, boia. Né? Boia. Né? E faixa, que representa o hosts, né, dessa rede, os possíveis valores para host da rede. Hosts dessa rede. Então, quais são? Né? Então, ali vai de 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, 4, 3 mais 3 dá 6, são 8, né? Então, deu já 7, né? 8. Agora mais um. Opa. 1, 2, 3, 4. Então, esse aqui é o primeiro. E o último seria isso aqui, né? Não, 4, 1, 2, 3, são 5, né? Que eles são 3. Falta um bloco ainda, professor. É isso. Opa. E o último, aqui naturalmente, né? Seria isso aqui, né? E o último seria isso aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4. Né? Tá aí todo o meu intervalo. Né? Dentro desse modelo, se qualquer endereço que você coloque dentro desse intervalo, iniciando com isso aqui, vocês fazem na mesma rede. Aí o cara quer gerar 5 sub-redes. Né? Para me chegar a gerar 5 sub-redes, eu vou ter que fazer isso aqui. Eu vou ter que pegar essa faca, café, boia, B01A. Né? E vou falar que ele vai usar barra 51. Né? Então, eu peguei 3 bits em relação ao original. Né? Então, aí você faz o mesmo processo. Se você pega 3 bits em relação ao original, né, aí tu utiliza a mesma lógica. Então, você vai... Vou colocar um pouco mais embaixo. Tá? Então, eu vou pegar 2 elevado a 3. Né, porque de 58 de 48 para 51, eu tenho 3 valores. Então, eu peguei 3 bits. Então, isso aqui eu gerei 8. Me gerou 8 sub-redes. Né? 2 elevado a 3 dá 8. Então, o que eu gerei foi 8 sub-redes. O cara só quer 5, mas não tem como eu gerar 5. Ele sempre vai gerar sub-redes par. Se você pega um bit, você gera 2. Que 2 elevado a 1 dá 2. Se você pega 2, você vai gerar 4. 2 elevado a 2 dá 4. Mas ele quer 5. Então, eu tenho que gerar 8 sub-redes. Bom, e agora você precisa calcular o intervalo. Como é que eu faço para calcular o intervalo? Você divide 16 por 2. Ou por 8, pela quantidade de sub-redes que você tem. Você vai achar quanto? 2. Esse é um intervalo. Né? Esse é um intervalo. Esse intervalo você vai aplicar onde? Você vai aplicar no primeiro elemento do próximo bloco. Se você fosse expandir aqui esse endereço, seria o quê? Faca, café, né? Boia, B01A, né? E aí tu colocaria 1, 2, 3, 4, né? Aí deu 4, né? 1, 2, 3, opa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, né? Eu expandindo esse elemento, né?
Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltando um bloco ainda. É formado por 8 blocos, né? E 1, 2, 3, 4. Tá aí, ó. Esse endereço aqui expandido. Como você foi para 51, significa que você pegou 16 bits aqui, mais 16 aqui, mais 16 aqui. Então, está falando que tu pegou 3 bits aqui. Como isso aqui é formado por 4 elementos hexadecimal, e cada elemento hexadecimal ele é composto por 4 bits, então tu pegou 3 bits aqui do primeiro elemento hexadecimal. Né? Então, esse é o intervalo que você vai aplicar lá. Então, baseado nesse intervalo, você vai falar que a primeira subrede, né? A primeira, vou colocar aqui. Como é que insere símbolo aqui desse? Estou perdido aqui no meu insert. Opa. Insert. Cadê esse símbolo aqui desse treco? Símbolo. Deixa eu ver aqui. Falei, coloquei. Então, a primeira rede que você gera, ela vai ser isso aqui, a primeira rede. Primeira subrede, perdão. Já que você pegou o original e você está oposta. E você está subdividindo. Primeira subrede. Dentro desse processo. E aí, pessoal, você vai falar então, que a primeira subrede vai ser isso aqui, ó. Faca, né? Café, B01A, olha, né? E aqui, como o intervalo é de 2 em 2, então ele vai aqui, ó, 1, 2, 3, 4, né? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aqui. Esse aqui é o primeiro endereço dela. E o segundo e o último endereço dela vai ser esse aqui. Faca, café, A, né? E o último, ou seja, o último dela vai ter o quê? Como ele vai de 2 em 2, de 0 até 1, que você coloca as extremidades, né? F, né? Opa. Completou aqui automaticamente para mim. 4, né? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 7, 1, 2, 3, 4, 8. Então, até aqui, ó, o primeiro e o último endereço da primeira subrede. Se você quiser fazer da segunda subrede, ó, aí você vamos lá. Segunda subrede. Vou copiar aqui. Segunda subrede. Vou copiar isso aqui também. Vou ficar digitando de novo. Tá aqui, né? Então, só que aqui, ó, ele vai começar onde? Depois aqui, ó, aqui você viu que você foi do 0 a 1. 0 e 1, você contando as extremidades, você tem 2 possíveis valores, que é o intervalo que está aplicando aqui. Então, depois do 1 vem o quê? 0, 1, depois do 1 vem o quê? 2. Então, esse aqui vai ser o quê? 2, 0, 0, né? E o final dele aqui, ó, o terceiro aqui vai ser o quê? Vai ser o 3FF. E aí tu vai fazendo. Né? A terceira vai ser a mesma coisa. Professor, mas por que eu uso o bit que eu separei para subrede? Porque antes ela era uma 48, né? Uma barra 48. Agora é uma barra 51. Por que eu ainda fico os 3 bits do 51? Como se fosse... Como se eu manuseio ele como se ele fosse um host, porque geralmente lá na outra eu mantinha ele fixo, né? Não, mas eu fazia só a modificação dele, né? Não, nada não. Acho que eu já entendi. Aqui, pessoal, você está vendo que ele tem de 2 em 2, ó. Um intervalo de 2 em 2, ó. 0 a 1, continuando nas extremidades, você tem 2 possíveis valores. 2 a 3, você tem 2 possíveis valores. Então, aqui vai ser o quê? Depois do 3 vem o quê? O 4, né? Então, aqui vai ser começar no 4, 0, no 4, né? Ele vai até o 5FF. E assim você vai montando, até você chegar às suas 8 subredes. E aí você vai montando, e eu acho que eu coloquei aqui na sua apresentação, ó, aqui está mostrando ó, 0, aqui a primeira subrede, aqui está mostrando onde começa a primeira subrede. O terceiro começa com 0, depois com 2, depois com 4, depois com 6, com 8, com A, com C e com E. Você tem as suas 8 aqui. Se eu continuar aqui, ó, ele está mostrando os primeiros valores aqui, ó, 0, 2, 4, é isso que ele está mostrando aqui, ó,
do início da rede. Depois vai ser 6, 8, A, C e E. Você vai continuar, você vai gerar suas 8 sub-redes aqui, dentro desse modelo de intervalo. Me entenderam, pessoal? A lógica é a mesma do IPv4. A lógica não é diferente. Tá? Ele está mostrando aqui para você os intervalos. Ó. Aqui ele só mostrou só o início. Ó. Então, o início da primeira, o início da segunda, o início da terceira, o início da quarta, da quinta, da sexta, da sétima e da oitava. Aqui eu coloquei um início e um fim. Estou colocando início e fim. E aqui ele só colocou só os inícios. Ó. Entendeu, pessoal? Aqui, pessoal, ó, e eu fiz um exemplo com 50 sub-redes. Eu quero gerar 50 sub-redes, tá? Dentro desse modelo. Isso aqui, pessoal, eu gostaria que vocês lessem e tentassem deduzir. Eu não vou falar porque eu quero que vocês desenvolvam a questão da lógica. Ele está descrito aqui, ó. Mas eu quero que você tente fazer, né, e você me mande por WhatsApp para você entender a lógica. Né? Você tem que queimar um pouco a pestana, né, queimar um pouco a cabeça, até você entender essa questão da lógica, porque tudo dentro da informática é lógico. O problema é até a gente entender a lógica, mas tudo é lógico dentro desse processo. Esse aqui eu só mostrei, ó, te dei essa faixa aqui, ó, e eu estou falando que eu quero gerar 50 sub-redes dentro dessa faixa. Para gerar 50 sub-redes, aqui no caso, eu tive que sair de 32 para quanto? 38. Então, eu peguei quanto? 6. Se você levar 2 elevado a 6, você vai achar quanto? 64. Você gera 64 sub-redes. Mas dessas 64, ele vai querer 50. E essa é a lógica que ele está falando aqui dentro desse contexto. E aí, pessoal, isso aqui é só lógica, né, dentro desse negócio, dentro disso. E aí eu apliquei aqui a atividade para vocês, ó, está na semana 14, né? Daqui atividade para casa, é esse mesmo exercício. Eu te dei aqui um /16, né? Aí eu falo assim, eu quero que você me apresente o primeiro e último endereço da primeira sub-rede, quando se usa o quê? /17, quando se usa /21, quando se usa /30, quando se usa /64, usando essa mesma faixa. Essa é a faixa original que você tem. Né? Então, o que acontece se você colocar /17? Você gerou 2 sub-redes. Então, me coloca o primeiro e último endereço da primeira sub-rede. E se você usar /21, você gerou tantas sub-redes, mas eu quero só o primeiro endereço e o último endereço da primeira sub-rede. Para /30 a mesma coisa e para /64 a mesma coisa. Entenderam? Quando você passa de 16 sub-redes, ele muda um pouquinho. E é esse aqui que eu estou mostrando para você, que é esse caso aqui, ó, gerou 64 sub-redes. E aí eu passo a usar 2 octetos. Eu estou representando ele aqui para você. Ó. E eu quero que você leia aqui e tente entender a lógica disso aqui. Tá? Porque você vai precisar entender a lógica disso aqui para responder algum desses aqui. Para responder basicamente este e este. Beleza, pessoal? É porque até 16 ele só precisa de 1 bit, mas a partir de 16 ele precisa... ele só precisa de um elemento, né? Só trabalha em cima de um elemento lá do octeto. A partir do 16, ele vai trabalhar com mais de um elemento do amplo. E aí a lógica disso aqui está aqui, ó. Eu não quero falar com vocês porque eu quero que vocês deduzam. É só usar um raciocínio e você vai deduzir. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, lá no IPv4. No IPv4 é a mesma lógica. Então vai ter a mesma... Com o IPv4, se eu pegar isso aqui, por exemplo, ó, 10.0.0.0/8. Né? E o que acontece se eu pedisse para gerar 50 sub-redes? A mesma lógica que você aplica aqui, você vai aplicar lá. Para pegar 50 sub-redes, significa que a máscara tem que ser a mesma coisa. 10.0.0.0, você tinha que usar quanto? /14. Você pegou 6 bits, né, em relação ao original. Aí tu vai elevar
Bom, para quantos sub-redes eu gero? 2 elevado à quantidade de... Cadê o acento circunflexo dessa? Epa, quanto aqui? 2 elevado a 6. Você vai achar quanto? 64. Gerei 64 sub-redes. Né? Se você gerou 64 sub-redes, você pegou 6 bits, né? Aí você vai ter... Mas 6 bits aqui acho que não vai dar, tem que ser mais. Né? Nem barra 14, não. Tem que pegar mais de 8, né? Quando você pega mais de 8 aqui, que você tem problema. Né? Você pegar a barra, sei lá, barra 18. A barra 18 aqui. E aí você tem a mesma problema. Barra 18, então, significa que tu pegou 10 bits. 2 elevado a 10, né? Tu gera automaticamente 1024 sub-redes. Quando você faz isso, né? Significa que você gerou, que você pegou 1024 sub-redes. Significa que você vai pegar todo o segundo octeto, né? Mais 2 bits do terceiro octeto. É o que acontece aqui quando você coloca a barra 50. Barra 50, né, significa que você pega 6 bits a mais. Então, você pegou todos os 4 bits do primeiro octeto e pegou mais 2 bits do segundo octeto. Né? E aí você aplica a mesma lógica que você aplica lá no IPv4. Beleza, pessoal? Beleza. Tentar entender essa lógica. Pessoal, se por acaso vocês não entenderem, mas eu queria que vocês tentassem. Se não entender, você me fala que eu posso fazer um hangout depois. Né? Eu faço um hangout com vocês de forma particular, né, para explicar, mas eu queria que vocês tentassem. Tranquilo, vamos tentar. Ok? Deixa eu só fazer a chamada. Não é chamada, pessoal. É só para mim ver quem participou da live. Né? E eu vou postar essa aula gravada, eu vou postar aqui. Tá? Da mesma forma que eu postei a outra aqui. Ó. Link para a web aula gravada. Ela demora um pouco para deixar ficar pronta aqui para mim. Quando ficar pronta, eu posto para vocês. Se eu não postar hoje, eu posto amanhã de manhã. Mas eu acho que ainda consigo postar hoje. Assistiram. Arlete. Débora. Carla está presente ainda. Paulo César. Pois é, eu coloquei Arlete ali. Paulo César, a primeira. Paulo César. E Chaves. Beleza, pessoal? Então, pessoal, por agora eu vou interromper, eu vou parar aqui a gravação e vocês têm atividade para vocês postarem. Quem tiver empolgado e continuar mexendo, pode me mandar zap e a gente vai conversar. Ok? Ok. Ok, professor. Obrigado, boa noite. Boa noite para vocês então, pessoal. Boa noite, boa noite. Boa noite.